lá, começo considerações. Junho Prata, mês do enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. Esse é o tema que nós vamos falar hoje no programa. Aqui comigo já, doutor especialista no assunto, que ele é o presidente da comissão da OAB, Nelson Afonso. Obrigada, doutor, por estar presente aqui hoje. Nós é quem agradecemos a oportunidade. Bem, mas antes da gente conversar aqui sobre o assunto, eu quero chamar um VT que a equipe da TV Alemes preparou para você. A reportagem é de Paulo Radamés. 15 de junho é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E é por isso que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul promove nesse mês a campanha Junho Prata. No nosso estado, a mobilização nasceu em 2018 por meio da Lei 5.215, de autoria do deputado Renato Câmara, e visa a promoção de eventos e seminários com a participação de diversos órgãos públicos e organizações sociais dedicadas ao tema. Aqui na Casa de Leis, o movimento é lembrado por meio de várias iniciativas, como a transmissão ao vivo dos eventos promovidos pela Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa e a publicação de reportagens especiais e de um e-book infantil. Essa é mais uma das ações do Poder Legislativo de Mato Grosso do Sul em defesa dos direitos humanos. Para saber mais sobre o trabalho da Assembleia Legislativa, acesse nossas mídias sociais e acompanhe a rádio e TV da Casa de Leis. Bem, acabamos de ver aí um VT que a equipe da TV Alemes preparou e nós vimos, doutor, que a Assembleia está muito atuante com a questão de conscientizar as pessoas da violência contra a pessoa idosa. Nós temos a lei aí do deputado Renato Câmara, né, que é a 5.215, né, que intensifica essas ações, né, contra essa violência contra a pessoa idosa. Eu queria perguntar para o senhor, essa lei é de 2018, de lá para cá, houve alguma mudança de comportamento? Como que estão as estatísticas? Aumentou, diminuiu? Muito importante, essa é uma lei afirmativa, em que nós no Mato Grosso do Sul agradecemos, né, e houve sim, né, nós estamos falando de 2018. O ano da criação da lei. 2019 foi pré-pandemia, então no momento em que a lei estava para ter uma ampliação, uma divulgação, enfim, que nós, juntamente com a Frente Parlamentar e todos os atores, estaríamos ali operacionalizando realmente esse acesso, né, nós fomos surpreendidos mundialmente com a pandemia. Então, os números estatísticos de violência, de denúncias, a violência aumentou e a denúncia diminuiu. Passado esse período, então, nós podemos afirmar que no Mato Grosso do Sul, apesar de muita dificuldade de acesso ainda para a população idosa, seja por não ter um telefone celular, por exemplo, que tenha conectividade, um plano de internet, seja por uma deficiência. Então, a questão do acesso criou muitas barreiras nesse período pós-pandemia. Porém, já em 2021, no Mato Grosso do Sul, observamos, também participando da Frente Parlamentar, em que a lei do deputado, ela realmente marcou no território nacional uma ampliação realmente dessas ações afirmativas, Janaína. Então, muito importante. Certo, doutor. Mas esses casos que a gente comentando aqui antes de começar o programa, muitos são notificados, mas tem a subnotificação, né? Existe aquela questão, quando você vai pegar esses dados, as pessoas colocam, por exemplo, violência, o idoso, uma idosa mulher vai ser caracterizado, vai ser direcionado para a violência contra a mulher, contra a violência contra o idoso mesmo. Como que funciona isso? Como que esses dados, eles aparecem para vocês? Me permite pegar um dado aqui. Por exemplo, no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, somente agora nesse primeiro trimestre de 2023, Mato Grosso do Sul, nós tivemos 839 denúncias. O que nós chamamos a atenção
é justamente essa questão da coleta correta, preservando realmente aquela pessoa idosa, ela é colocada numa violência como deficiente ou numa violência por ser mulher. Então, são questões técnicas que chamam a atenção e que a gente leva a uma reflexão, será que aí não está havendo uma subnotificação? É um ponto. O segundo ponto é que a violência ela não se dá somente para as pessoas idosas que têm o seu protagonismo ainda. Nós temos um número muito grande em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul de pessoas institucionalizadas, que estão em instituições de longa permanência, no passado conhecido como asilos. Tá? Então, em hospitais e nessas instituições também ocorrem violências, e que por vezes nós vimos aí, inclusive no ano passado, uma instituição conhecida aqui, dentro de Campo Grande, em que ações de violências assim horríveis eram praticadas, inclusive com tapas, né, de uma colaboradora para com um senhor. Nós vimos também violência de negligência de medicamentos, e essa negligência também no sentido, ora não dá e ora dá de forma excessiva para que eles dormissem, né? Então, essa subnotificação que eu trago é uma preocupação nossa. Por quê? Por outro lado, ainda que não exista, que alguns desses atores venham, olha, não é assim, é feito de uma forma correta. Mas nós não temos um diagnóstico real, inclusive para fazer uma boa política pública. Isso por quê? Eu tenho dados, ora, da saúde, que não são compartilhados com a Polícia Civil. Eu tenho dados, por exemplo, do Ministério Público, que não são compartilhados, ora, com a Defensoria Pública. Então, ou seja, a falta de compartilhamento dessas informações dificulta, sim, nós ampliarmos conjuntamente todos, Ministério Público, Defensoria, a Assembleia com a Frente Parlamentar, enfim, todos os atores, direto e indiretamente, até os familiares, não temos ferramentas para ampliar a defesa desses direitos, a garantia e também trabalhar, Janaína, me permita o seguinte, nós temos que colocar muita luz nos tabus. Nós temos que enfrentar e acabar com os tabus, que também são uma forma de violência contra a pessoa idosa. Certo, doutor. O Mato Grosso do Sul, com relação aos outros estados, como que está o trabalho, como que é feito o trabalho aqui? As estatísticas aqui com relação aos outros é menor? Tá? Como que está no ranking? Eu trouxe os dados aqui do Disque 100, e pelos dados do Disque 100, eu entendo, pela análise que eu fiz hoje, inclusive, que, em tese, nós não somos os piores. Nós estamos ali num cenário ainda razoável, né? Por exemplo, frente a alguns estados do Nordeste ou até mesmo nossa metrópole, que é São Paulo, né? Então, os números lá são muito maiores, né? Eu entendo que aqui nós temos uma qualidade de vida boa, mas não podemos ficar insistindo nesse cenário que nós temos um local bom para morar, um custo de vida razoável e fechar os olhos para uma violência. Até porque hoje a violência ela é praticada por qualquer membro da família. É a primeira pessoa que, se tiver, que comete um crime é o familiar. Em outro momento pode ser um vizinho, em outro momento pode ser um cuidador, um curador, enfim. Então, por um benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo, muitas vezes esse idoso é colocado num cantinho, com todo respeito aos nossos ouvintes, para não morrer. Simplesmente isso. E aí, o cartão dele, aí vem outra violência, aí vem um cartão que vai ser utilizado, às vezes, por um familiar dependente químico ou não, enfim, são várias violências, né? Além da própria que a gente entende que nesse período de pandemia os idosos passaram a ser
aqueles que arcam com todas as despesas da sua própria família, isso não é novidade. Mas aí veio para a segunda família, para a terceira e para a quarta, porque chegou até nos bisnetos. Então, ou seja, precisamos, entre ageísmo, entre tabus, nós precisamos trazer, sim, a luz para você que não escuta, que nos vê, que ampliar realmente o direito, ampliar o combate à violência. Antes de mais nada, na minha opinião, é dizer a você que está aí. O processo de envelhecimento ele é natural. Eu estou envelhecendo. Você vai envelhecer. Então, nós temos que conhecer esse processo de envelhecimento, né, para melhor compreender as demandas e, assim, as ferramentas também serem mais efetivas. Questão de ferramentas, doutor, nós temos aí o Disque 100. Existe mais alguma outra ferramenta que o Estado ela oferece? Eu gosto muito de dizer, Janaína, vida real. Então, até um bom tempo atrás, o Disque 100, algumas pessoas não tinham acesso, por não terem um aparelho, né? Por não terem acesso, às vezes, o que no passado era um orelhão. Então, nessa vida real que eu digo, as ferramentas melhores que existem são essas de denúncias direto no CRAS, no atendimento familiar, muitas vezes que um idoso vai requerer ali um BPC, vai requerer alguma coisa na área de saúde, por exemplo, ou num UBS, em que lá ele se sente à vontade, ele é acolhido pelos profissionais de saúde, né? E é onde ele desabafa. E se ele não faz, mas a marca da violência, se for física ou se for de saúde mental, né? Uma vez detectado pelo profissional ali, assistente social, enfermeiro, médico, o motorista da ambulância, os profissionais todos que têm esse olhar muito humano e preparado, eles são obrigados pelo Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003, a notificarem aquela violência. Então, assim, a entrada realmente hoje dessas ferramentas, desses locais de fácil identificação, são esses locais públicos em que o idoso demanda diretamente. Então, quando se diz, bom, por que o número muitas vezes na delegacia de polícia não é grande? Porque ele não vai lá denunciar o seu neto, ele não vai lá denunciar o seu vizinho, mas o que é que eu trago como contribuição é que todos nós temos que ter uma ampliação desse olhar. Com todo respeito aos nossos parceiros, o trabalho maravilhoso que a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul faz, Sejusp, mas o local de denúncia, o local não é uma delegacia de polícia para ter um acolhimento para quem sofre violência, principalmente se for aquela que mais lhe incomoda a alma, a sua saúde mental. Ele vai ficar sofrendo com depressão, sozinho, lá naquele cantinho dele. Então, a gente precisa ampliar esse olhar. É uma contribuição que nós trazemos. Quando o senhor fala em acolhimento, quando há uma denúncia, como que é feito isso? O idoso geralmente é encaminhado para algum local específico para receber todo esse tratamento que ele precisa, né? Esse carinho que talvez falta em casa, como o senhor mesmo disse. A família, na verdade, é o principal hoje, né? Que às vezes está ali do lado, que causa essa violência, né? Ao idoso. Em Campo Grande, nós podemos dizer o seguinte, que os centros de referências, eles realmente fazem muito para o acolhimento da pessoa idosa. Eu conheço o trabalho desses profissionais, é um trabalho assim digno realmente de muita gratidão pela sociedade campograndense, no interior também é assim, aonde o acolhimento é feito pelo assistente social, é feito também por advogados que lá tem um atendimento psicológico. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar. Mas é pouco, nós precisamos ampliar. Quando nós falamos de centros de referências, quando nós falamos de
vamos pensar em locais específicos, Janaína, me perdoem a todos, mas ele tem que estar aonde o povo está, aonde a demanda está, aonde a pessoa idosa está. Então, ainda que a gente compreenda as gratuidades que facilitam a locomoção, mas uma pessoa vítima de violência, às vezes, tem medo de sair de casa. Principalmente o idoso, né? Ele já está fragilizado. Exatamente. Então, pegando aqui esse momento pós-pandemia, o número de pessoas idosas, que não é diferente das demais pessoas da sociedade, crianças, adolescentes, o trabalhador na sua idade ativa de trabalho, a nossa população adoeceu muito. A saúde mental da nossa população precisa de um olhar, de um acolhimento e, principalmente, na rede pública, sim, ampliar esses atendimentos para que a pessoa idosa tenha acesso à sua oportunidade de tratar com um profissional da psicologia. Certo. Doutor, a gente estava falando em termos de violência. A gente sabe que não é somente o abuso físico, né? O psicológico, às vezes, é até pior, muitas vezes até pior do que o físico. Esses idosos, eles são direcionados a psicólogos, né? O Estado, ele direciona isso, né? No caso da AOAB, que tem a comissão, como que ela trabalha isso? Bom, o papel da OAB, ele é um papel institucional e que nós entendemos que a OAB ele é o guarda-chuva de proteção dos direitos e de reivindicação das demandas da sociedade, das pessoas. E a Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da OAB, que nós estamos aqui representando, ela faz então esse papel de orientar, fiscalizar quando demandado, dar pareceres, e eu quero trazer um olhar aqui para você que está aí ouvindo. A OAB participa de conselhos estaduais, conselhos municipais e também conselhos nacionais. É lá onde a OAB pode fazer e leva a sua contribuição de controle de política pública. Então, nesse momento de fazer o controle de política pública, é que nós precisamos de diagnóstico. Hoje, voltando às demandas que chegam na OAB, na comissão da pessoa idosa. Muitas denúncias são de maus tratos, questões de medicamentos e os golpes hoje, PIX, golpes familiares, dos empréstimos que a gente acaba descobrindo depois. Ficou bem frequente, né? Exatamente. E principalmente, o que nós percebemos, e daí a importância da rede. A pessoa idosa, quando tem a oportunidade, ela vai à delegacia de polícia. Lá ela não tem atendido com aquela eficiência do momento que ela precisa. E aí ela vai, muitas vezes, ao Ministério Público. Aí ela vai à Defensoria Pública. Nesse percurso em que não há uma entrega do melhor daquele serviço público para aquele cidadão que demandou, o que ocorre? Ele também bate na OAB. Quando ele bate na OAB, nós percebemos que ele já percorreu esse caminho. Então, precisamos, sim, com muita resiliência, mas precisamos estreitar as relações institucionais também. Destaco que em algumas denúncias nós nos deparamos com pessoas com problemas sérios de saúde mental. Nelson, o que você quer dizer com isso? A nossa população está envelhecendo cada vez mais. Isso é um fato incontroverso. Ninguém nega, porque a saúde melhorou. Olha o cenário de Mato Grosso do Sul. Porém, da idade a partir dos 60 anos, a Organização Mundial de Saúde já tem isso há muitos anos como estatística, que 50% da população pode ter Alzheimer. A dificuldade é diagnóstico. Então, muitas vezes,
com muito amor no coração, você que me ouve, muitas vezes chega até nós denúncias de pessoas que não têm a sua plena capacidade. E aí, Nelson, o que vocês fazem? Não analisam? Analisamos. A questão é que aquela pessoa que não tem mais a sua capacidade mental, a sua capacidade civil, que você percebe que há uma dificuldade, o que acontece? Ela é vítima mais de uma vez. Ela é doente, muitas vezes com uma doença degenerativa ou uma doença neurológica, ainda assim ela busca demandas porque ela vê violência numa cobrança de débito da empresa de águas, em que ela acha injusto. E quem gerencia muitas vezes o dinheiro dela não faz uma boa gestão. Então, essa má entrega muitas vezes no tempo real cria um desgaste muito grande, com certeza agrava a doença da pessoa, né? Porque nós estamos falando de ansiedade, é um dos fatores, ansiedade, medo. Então nós precisamos, sim, e aí a importância da lei, a importância da frente parlamentar, né? Que o deputado tem realmente gerenciado e está à frente com muita maestria. Nós temos que fortalecer as instituições, mas uma reconhecendo o papel da outra e a valorizando e trabalhando de forma a compartilhar. Se não houver essa efetiva integração, nós vamos ter, sem citar nomes, nós vamos ter órgão A muito forte, outro muito forte, outro muito forte, outro fraco, outro fraco, outro fraco. E o idoso? Onde que fica? O idoso onde fica? Nós temos aqui uma mesa de centro redonda. O foco da proteção integral é ele, aqui. Então, não quero ser polêmico, mas já disse isso em outros momentos. Por que alguns órgãos de governo, por exemplo, não estão em bairros, Janaína? Fica aqui uma reflexão. Nós tivemos um movimento há mais de 20 anos, por exemplo, de órgãos que foram lá para o Parque dos Poderes. Ah, Nelson, você não é progressista, você não é evolucionista, muito pelo contrário. Dou um exemplo, sempre com muito respeito aos parceiros do lado de lá. Mas hoje, quando eu tenho uma pessoa idosa com um problema, muitas vezes do seu CPF, que não fez uma declaração de imposto de renda, houve um cruzamento de dados lá no CRAS, quando ele foi fazer seu CAD único por um benefício social, aonde que ele tem que ir, Janaína? Em Campo Grande. Na Receita Federal. Onde fica a Receita Federal? No Parque dos Poderes. Tá. Ônibus, distância, e aí vem, nós estamos falando de violência. Então, Nelson, você quer dizer que isso é uma violência? Não, eu estou trazendo uma reflexão, que é o seguinte, o centro é onde está a pessoa idosa. Então, um mapeamento das nossas 7 regiões urbanas de Campo Grande, e com um diagnóstico, vai dizer, olha, aqui nós temos um número maior de idosos, aqui cabe sim tal serviço, lá cabe tal serviço. Assim como também a questão da alfabetização. Nós vemos aí, nos últimos anos, o alto índice de analfabetismo da população idosa. Me permite aqui, rapidamente, por exemplo, nesses dados que eu trouxe aqui, oficiais, que você pode consultar no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, do governo federal, você vai consultar, e esses números que eu trouxe aqui, como, por exemplo, 2022, no Mato Grosso do Sul, foram 1.454 denúncias. Né? Primeiro trimestre desse ano foram 839. Dentre essas denúncias que nós temos aqui, a maior parte, o perfil é mulher, é feminino, a renda é abaixo de 2 salários mínimos, e ali entra aqueles que não declaram renda porque não tem. E a escolaridade.
a escolaridade também é altíssima, baixa escolaridade. Então, o grau de instrução dessas pessoas vítimas de violência, ela está ali entre sem instrução até um ensino fundamental incompleto. Então, o olhar daquela violência do cartão, da aposentadoria, do benefício, é fácil de entender. O olhar daquela violência num tapa é fácil de entender. Agora, e a violência social? E a violência no viés da política pública e dos gestores e da própria política? Que daí tem o tabu da incapacidade, mas tem esse outro também do distanciamento e da melhor entrega. Certo. Doutor, infelizmente, a gente vê, a gente conversando aqui, o senhor colocando, pontuando, essa violência, ela está quase impossível de acabar, mas pode ser amenizada, né? E aí, o que precisa ser feito para que as pessoas tenham consciência, para evitar, para diminuir esses dados? É muito importante a educação. É um caminho único para um avanço coletivo da sociedade. Então, para termos uma ação, é importante que ela seja afirmativa. Então, ampliar campanhas, ampliar espaços como esse, mas principalmente, Janaína, tem que ir aonde a pessoa está. Certo. Então, quantos, me permitam, não é uma indelicadeza, vão assistir esse programa? Veja, sim, nós que estamos na sociedade, que temos formação, que estamos sempre com cuidado com o outro, o número é muito grande. Sim. Mas a pessoa que sofre violência tem que chegar até ela aquela gotinha de inspiração, de motivação, para que assista o seu programa, para que veja outras entrevistas, para que ouça, e essas gotinhas a fortaleça a levantar e ir conversar com a sua vizinha e dizer, olha, eu não aguento mais. Que essa pessoa se sinta motivada a dizer, eu por eu, não é mais o meu neto, não é mais o meu curador, eu vou, de alguma maneira, expressar e dizer, olha, socorro. Então, as campanhas, as ações afirmativas, elas são fundamentais e, de fato, temos que pensar o seguinte, a vida é simples. A pessoa idosa é igual a mim, igual a você, igual a você. A partir do momento em que os tabus são muito fortes, né, é uma forma de violência. Sim. Social, inclusive, em que diz, olha, o fator idade é incapacitante, isso é interpretado como uma incapacidade total. Muitas vezes pode ser para dirigir, pode ser para continuar trabalhando, pode ser para constituir novas famílias e assim por diante. Então, é custoso, mas precisa de planejamento, precisa de diagnóstico, para que essas campanhas sejam permanentes aonde estão as pessoas. E aonde estão as pessoas? Dentro das suas casas. E aonde que elas frequentam, quais espaços que nós podemos abordá-las, mostrando, olha, estamos aqui, com um banner que seja, com uma pequena palestra. Os locais fantásticos onde as pessoas estão, dentro das igrejas. Quantos exemplos fantásticos de trabalhos não são desenvolvidos em várias áreas pelas igrejas, pelas associações. Então, é muito importante, nessas campanhas, o fortalecimento de vínculos com entidades sociais. Porque é lá na ponta, é naquele bairro que fica 20 quilômetros do centro, é que nós não vemos acesso. Nelson, mas você está sendo muito duro. A pessoa pode utilizar um celular, com todo respeito. Um celular com capacidade de ter o aplicativo Meu INSS, ter uma rede social e assim por diante, algumas coisas ali que interessam a pessoa, assim como o próprio WhatsApp. Quanto custa esse aparelho aqui?
Fica a reflexão. Quanto custa o pré-pago para toda semana, a cada 15 dias, 30 dias, 20 dias, ele colocar ali o seu crédito? Eu estou falando de uma pessoa que ganha um salário mínimo. Para quem ganha um salário mínimo, colocar crédito de R$20 ou R$30 por mês representa muita coisa. Então, vários serviços, não vou aqui dar exemplo, mas vários serviços nos obrigam a utilizar isso aqui. Será que não é uma forma de violência obrigar a pessoa idosa, aposentado ou um PPC com salário mínimo a ter que entrar no aplicativo para acessar o seu direito? Aí começa abre um outro leque. Porque essa pessoa que não tem condições, Janaína, ela vai demandar outra. E essa outra, se não for de boa conduta, se não for uma pessoa realmente que vá servir, é também uma porta em que pode entrar a violência, que pode entrar os golpes hoje do Pix e assim por diante, como os empréstimos e tantas outras violências. É preciso simplicidade para, se naquele núcleo familiar for possível, resgatar os vínculos, estabelecer de novo esses vínculos ou construir outros. Mas é preciso que tenha aqui uma mão que vai e uma mão que vem. E nós acabamos vendo em muitos momentos que é o seguinte: só tem uma mão. Quando a violência ocorre, há uma intervenção. Está errado. A educação, a saúde, o acolhimento, a assistência social tem que agir por política pública demandada por nós, sociedade, através do controle social, de forma preventiva, não de forma de atuar depois que a violência ocorreu. Então, vejo com bastante preocupação e, por outro lado, com muita satisfação, nesses últimos 20 anos que participo na OAB, na comissão, ver o avanço. Sim, estamos no mês de junho, houve um avanço, porém, não podemos parar, temos que dar amplitude, temos que dar luz. Quantas pessoas não viram, não pensaram, não ouviram dizer o seguinte: o que é que esse idoso está fazendo na rua? Que não é a terminologia correta, é pessoa idosa. Isso mudou. Ora, essa pessoa idosa que era vista na rua durante a pandemia é a que tinha que fazer o seu mercado, que ir na farmácia, que atender às suas próprias necessidades, quando não estava fazendo pela segunda, terceira, quarta família. E o que é que falta? Falta um olhar humano. Não importa a cor da sua pele, não importa a cor do seu cabelo, a cor da sua barba, a sua aparência. O respeito passa pela educação. Obrigada, doutor. Olha, nós estamos já encerrando o programa, né, considerações. Vou pedir para o senhor concluir, né, e deixar uma mensagem para as pessoas que estiverem nos assistindo e para ter essa reflexão sobre esse tema. Quero, nesse fechamento, agradecer a oportunidade, em nome da OAB Mato Grosso do Sul, em nome da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB, MS, agradecer a sua pessoa, Janaína Garcia, agradecer a produção que está aqui e principalmente dizer a você que está do outro lado: vamos olhar com amor o próximo. A OAB está à disposição para orientar, para acompanhar e para ser parceira nas ações afirmativas que sejam em prol da dignidade da pessoa humana, dignidade da pessoa idosa. Então, agradecemos imensamente e a Frente Parlamentar, estamos lá representando o OAB e esperamos, Janaína, tirar
bons frutos e boas ações desse próximo encontro neste mês, que é um mês, sim, de celebração, é um mês de apresentar diagnósticos que nós temos e é um mês de iniciar novos projetos, novas ações, em continuidade respeito a você. Muito obrigado. Doutor, muito obrigada pelas suas contribuições. Acredito que o nosso público que nos assiste, eu acho que vai refletir sobre esse assunto, né? Ter consciência, como o senhor mesmo disse, é importante ter um olhar cuidadoso com esse tema, né? Com a pessoa idosa, né, doutor? Bom, o programa Considerações vai ficando por aqui, mas quero lembrá-los que você pode rever esse programa no canal 9 da NET e também pelas nossas mídias sociais.